Nesse segundo episódio, eu vou entrevistar ele, DJ, ex-guarda-vida, cozinheiro e um grande amigo meu. Salve, mano. E aí, como é que tá, Boris? Tudo bem? Irmão, por onde começa toda a sua história? A história começa aqui mesmo em São Paulo, né? Nasci na Zona Sul, mas com pouquíssima idade a gente se mudou para o Paraná, depois que minha mãe se divorciou do meu pai, aos 5 anos mais ou menos de idade. E eu e minha irmã, né? A minha irmã por parte de mãe e pai, Gabriela. Sendo que eu tenho mais 2 irmãos, a Mayara, que é a minha irmã mais velha, que eu tenho pouco contato, e o Thales, que é meu irmão mais caçula. E cara, onde começa a parte da cozinha na sua vida? Como é que isso começou? A minha mãe, ela sempre foi uma cozinheira de mão cheia, apesar de não tratar isso como uma profissão, ela sempre cozinhou muito bem e sempre a gente meio que tava na cola dela ali para aprender alguma coisa, querendo ou não, mesmo ela não deixando eu chegar perto do fogão. Mas foi no Paraná, em Bela Vista, que ela abriu um bistrô, um mini bistrô, né? O bistrô já é um restaurante pequeno. E foi ali que, trabalhando um dia a dia com ela, que olhando um pouquinho ali, um pouquinho acolá, que eu fui aprendendo algumas coisas. Vamos dizer que 50% eu aprendi com ela e 50% foi na vida mesmo, foi na base do empurrão. Você passou toda a sua adolescência no Paraná ou você chegou a mudar de cidade? A maioria da minha adolescência foi no Paraná, foi em Bela Vista. Não posso falar que foi a maioria da minha adolescência porque aos 16 anos eu fui emancipado. O que você quer dizer com emancipado? Emancipação foi quando, mesmo menor de idade, seus pais te autorizam a ser maior de idade e responder pelos seus atos. Então, com 16 anos eu andava com um papel registro em cartório, no meu bolso, qualquer coisa indevida que eu fizesse eu já poderia responder como maior de 18 anos. Na verdade, a emancipação surgiu da minha parte mesmo, né? Eu que quis ser emancipado por N fatos, mas o principal é porque eu sempre tive uma personalidade muito forte, então eu sempre estava em conflito, principalmente com os meus pais, sempre conflito, sempre querendo ou não, fazendo alguma coisa indevida aqui, outra ali, muito rebelde nessa época, era muito rebelde. Eu tenho nessa época eu não assimilava muito bem a separação dos meus pais, né? Não aceitava muito bem a separação deles, então eu acho que foi uma válvula de escape ser essa rebeldia para com isso. E você lembra desse dia, como é que foi? Lembro desse dia, foi um dia que meu pai, ele morava em Londrina, mas a minha mãe em Bela Vista, e a gente se reuniu no cartório. Foi um pouco conturbado até acontecer isso, mas a minha mãe via que também era isso que eu queria e que eu continuando da forma que estava, eu ia acabar acontecendo alguma coisa muito grave comigo. Eu achava que a Bela Vista do Paraíso era uma cidade muito pequena para mim, eu queria o mundo nessa época, eu queria conhecer outros lugares, eu via as coisas na televisão, na internet, e eu queria sair dali, eu queria conhecer mais gente, sabe, conhecer pessoas diferentes, e foi quando eu resolvi me emancipar para poder morar em Londrina, que é uma cidade próxima a Bela Vista, uma cidade um pouco maior, né, de 500 mil de habitantes. E aí de Londrina, que foi quando eu comecei a trabalhar de pintor, foi um dos meus primeiros empregos, trabalhei de pintor, depois trabalhei um pouco de garçom lá mesmo, foi quando eu migrei de Londrina para Balneário Camboriú. O que acendeu o estupim da minha vida para sair de casa foi Na Natureza Selvagem, né, um filme. Sério? Esse filme foi o filme divisor de águas para mim, que eu vi que mesmo sendo uma criança na época, com 16 anos, não foi bem traçado esse pulo, alguns erros, igual, não foi igual acontece no filme, mas eu vi que mesmo sendo bem... Você tá vivo. Já tô estando vivo e bem de saúde, já importa bastante. Com quantos anos você chegou em Balneário? Cheguei em Balneário quase 18 anos, com quase 18 anos. Eu completei 18 anos e eu já estava em Balneário Camboriú. Primeiro dia que eu cheguei em Balneário, eu entreguei alguns currículos e no segundo dia eu já estava empregado. E trabalhando de garçom num restaurante. E como você enxerga hoje em dia essa fase de Balneário? Como é que vem essa lembrança na tua cabeça? Foi uma fase que era tudo muito novo, né, pra mim. Tudo era um mar de novidades. Então, algumas coisas ali eu vivi com muita intensidade
que até um pouco me arrependo, mas pela fase da idade, pela idade, eu acho que hoje eu me entendo como normal. Alguns anos depois eu fiquei muito decepcionado com essa parte, que eu fui muito intenso em algumas coisas que não deveriam ser. Mas hoje eu vejo que foi normal, né? Era processo, era cara muito novo, descobrindo cidade grande, vindo de uma cidade pequena, entre aspas, né? E essa história de guarda-vidas, como é que surgiu? A história de guarda-vidas, cara, foi muito engraçado. Eu comecei a trabalhar no shopping balneário, e eu conheci um amigo chamado Brian, que ele foi um surfista, patrocinado por várias marcas, e ele me falou, cara, tem um curso de guarda-vidas que é gratuito, que você consegue trabalhar durante a temporada e ganhar um dinheiro legal. É aí que eu fiz meu primeiro curso de guarda-vida, em 2013. Foi aonde que eu criei uma grande disciplina e fui mudando minha personalidade com relação a cuidado, disciplina, responsabilidade, que até então era um pouco difícil. E tu sente falta dessa época de guarda-vidas, de ser guarda-vidas, que você falou que não é mais? Eu acho que existem os prós e contras, né? Talvez eu sinto muita falta do ambiente de trabalho, muita falta das amizades, do ambiente que é mesmo assim, estar trabalhando na praia, principalmente de se sentir útil, né? Se sentir útil para poder ajudar alguém que não sabe do perigo que ele está lidando com o mar e, querendo ou não, algumas pessoas são muito imprudentes mesmo, né? Que aí a gente fica até com uma certa raiva da pessoa, mas tem pessoas que são inocentes mesmo e acabam caindo nessa. E eu sinto falta de ser útil, poder ajudar essas pessoas. Não de fazer o salvamento, mas de trabalhar na prevenção, principalmente. Antes de acontecer a ocorrência, você está sempre prevenindo as pessoas do perigo do mar. Eu sinto essa falta. E o lado negativo, o lado que nem tudo são flores, é de que sempre no inverno você fica desempregado, né? É uma profissão que ela tem um período de começo e um período de término. Tem uma lembrança marcante como salva-vidas, assim, nesse tempo que você atuou? E em Itanhaém teve um salvamento específico que foi de uma família, na verdade um pai e uma filha, que a gente conseguiu resgatar esse pai e essa filha junto ao mesmo tempo. E num momento não de distração, mas na hora da ocorrência, no momento de acolher as pessoas ali, de fazer a abordagem, esse pai gritava muito o nome da filha. Isso mexeu muito comigo, porque quando a gente abordou eles, o pai gritava muito, a filha também, um chamando o nome do outro, e ali, naquele momento, parece que eu desliguei de tudo e só pensava no meu pai e na minha irmã. Foi um salvamento que ocorreu na troca de turno. Eu já estava almoçando, né? A escala em Itanhaém funciona das 7h30 às 2 da tarde. Eu já estava no meu horário de almoço, praticamente. Foi quando a pessoa que foi me render, que estava no meu setor, avistou essa ocorrência. E ao chegar lá, eu mesmo estando já no meu horário de folga, eu saí correndo junto para efetuar o salvamento. E eu estava sem equipamento, sem nadadeira, sem life belt, praticamente só de bermuda. E a ocorrência fica muito mais difícil, porque ainda mais com 2 pessoas. Graças a Deus, o BSI chegou, que é o barco do bombeiro que estava fazendo uma ronda, chegou ali no mesmo momento. Então foi um momento que marcou de dificuldade, mas me marcou emocionalmente, pelo fato de não sair da minha cabeça meu pai e minha irmã. Por onde andei, enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco, quase nada, e o que eu deixei. E quando surgiu Florianópolis aí nessa história? Florianópolis surgiu quando eu fiz uma viagem com o pessoal, uma excursão para Curitiba, para um evento em Curitiba, e eu conheci um pessoal de Florianópolis. E esse pessoal me acolheu tão bem nessa viagem que eu falei, cara, eu acho que eu preciso morar nessa ilha. E aí em 2015 para 2016 eu fiz essa transição aí de cidade. Aí você foi atrás dessa amizade ali? Fui atrás dessa amizade, tenho muitos amigos até hoje, tanto que alguns amigos até em comum com a gente. E aí chegando lá foi um processo muito delicado, porque cidade nova, procurar aluguel, emprego principalmente. Eu estava totalmente estabilizado em Balneário Camboriú. E eu resolvi dar esse pulo aí para Florianópolis para procurar uma melhora. A diferença é grande, Balneário Camboriú e Florianópolis, né? Como é que foi essa relação com a ilha, assim, como é que... Principalmente, no começo foi uma paixão, assim, até hoje, com certeza, mas no começo é uma paixão única pelas praias, cara.
Eu nunca tinha vivido tão intensamente o período de praia, a não ser em Balneário quando era guarda-vidas, mas conforme por lazer, em Balneário isso não rolava muito, mas em Florianópolis eu comecei a pegar esse gosto. Foi quando eu aprendi o body surf e comprei umas nadadeiras novas e fui me aperfeiçoando um pouquinho mais, participando de campeonato, de eventos e conhecendo outras pessoas dessa área do esporte. Mesmo Floripa sendo um paraíso, você não passou só por coisas boas em Florianópolis, não. Você passou por uma coisa muito difícil. Você gostaria de falar sobre? Sim, eu entrei muito numa fase de conhecer a ilha e acabei não trabalhando, acabei perdendo o emprego e aluguel no mesmo mês, né? Uma fase meio, não vou negar, uma fase de muita festa, muita curtição, pessoas erradas, e eu acabei tendo essa dificuldade financeira e fui morar em albergue, passei alguns dias na rua, sim. E foi aí que eu vi como é forte, o ser humano pode ser forte e pode dar a volta por cima. Mesmo passando por essas dificuldades, eu consegui um trabalho aqui, um ali, fazendo alguns freelances, só que não conseguia levantar a grana suficiente para alugar um aluguel, né, para alugar uma casa. Então eu acabei retornando para São Paulo para ficar no Arsenal da Esperança, no albergue do Padre Júlio Lancelotti. Muitos vão saber dessa história agora, principalmente minha família. Nem todos ali são pessoas de má índole, usuários de droga, alcoólatras, nem todos, apenas pessoas que sofreram algum trauma na vida e, de certa forma, entraram numa depressão que a rua foi o que acolheu. É até estranho falar que a rua acolheu, mas às vezes a pessoa ela sofre tantos traumas, tantas decepções na vida, que pequenas pessoas na rua se tornam a família dela. E elas se apegam tanto que ali vira o seu ciclo de vida mesmo. Por isso que existem muitas pessoas que não conseguem sair dessa redoma, né? E eu acho que a experiência maior que eu levo para a vida foi conhecer essas pessoas e saber que a minha história não é nada perto do acontecimento, do fato da vida delas. Então foi aí que eu tive muita força de vontade, luta, mesmo não trabalhando, não conseguindo emprego, mesmo não falando para ninguém, porque eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa e eu aceitar ajuda, procurar ajuda para mim até hoje você sabe bem, né? Até hoje é muito complicado, é muito difícil. Estamos em tratamento aí, mas o fato do orgulho me deixou cada vez mais, não desesperançoso, mas cada vez mais patinando nesse lugar. Mas mesmo assim, eu consegui ainda fazer aula de natação, treinar no Sesc Belenzinho, que é próximo ao Arsenal da Esperança, para voltar ao salvamento aquático depois desse período bem, eu não digo triste sim, mas de muita experiência que eu fiquei no albergue, né? E aí eu tendo a ajuda principalmente do Roger, que é um amigo meu argentino, eu retornei para Florianópolis, fiquei um tempo na casa dele, concluí mais uma etapa de um curso e voltei para o salvamento aquático. Acho que hoje em dia as coisas estão um pouco melhores, né? Você já voltou a trabalhar com cozinha. E também hoje em dia é DJ, né? Como é que começou essa história de DJ? Então, eu sempre fui muito ligado com música, né? Desde muito novo eu aprendi a tocar violão, mesmo que bem básico, eu aprendi a tocar violão na minha infância. Bateria é um instrumento que eu domino teoricamente legal. E a música sempre esteve envolvida comigo, né? Sempre. E a parte da discotecagem surgiu em 2015, com esses amigos meus do norte da ilha, né? Que eu conheci, foi com quem eu aprendi a tocar, inclusive. Também o Aleph, irmão da Júlia, que é um amigo meu bem próximo, eu também aprendi a tocar com ele muitas coisas. De todo mundo eu peguei um pouco de aprendizagem. E aí, através da cultura afro, que também tem uma ligação muito forte com a discotecagem, hoje eu tenho meu projeto Teafro, que mesmo que a passos engatinhando, eu levo ele muito a sério e a gente está tentando chegar aos lugares mais altos. Aí já tem alguma coisa gravada, já me apresentei em alguns lugares legais de Florianópolis, mas a gente está na batalha como sempre. Um cara que já passou por tanta coisa, ainda tem vontade de viver alguma coisa, assim? Sempre tem algo mais pra gente aprender, algo mais pra gente sonhar, principalmente. Eu nunca andei de avião, por exemplo. Acho que hoje o meu principal sonho, profissionalmente com certeza, mas como pessoa e ser humano, eu acho que é uma família. O que pra você é uma família? Cara, família
eu tenho muito como referência... Boa pergunta, embora. Não, deixa eu pensar um pouco. Caraca, mano. Peguei pesado agora? Pergunta de novo. Não, já sabe a pergunta. Cara, eu acho que a referência de família pra mim é o amor. É o amor, o respeito, a gratidão pela... Um fortalecendo o outro, né? Um fortalecendo o outro e acho que realizando sonhos também. Realizando sonhos, isso é muito primordial. E eu acho que é isso, a família, principalmente, é atingir o sucesso junto. Não o sucesso financeiro, mas o sucesso de bem-estar. De estar bem consigo mesmo, com as pessoas que estão do seu lado. Já estamos chegando no final da entrevista. Agora um lado pessoal meu, pô, muito legal te receber, velho. De conversar com você. Pra mim eu tenho muitas lembranças com você, eu sempre dei muita risada e pra mim... Sabe que eu já te bom. disse que a partir do momento que eu te conheci, o Thiago virou outra pessoa, né? Pô, Você faz parte de um momento muito importante da minha vida e de uma transição excelente. Vem dar um abraço, cara. Vem dar um abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo.